Lucas 17:32, lembrem da mulher de Ló. Esse é o texto. Por que Jesus chamou a atenção para o caso dessa mulher? Ela professava seguir a Deus. O seu marido é descrito nas Escrituras como sendo um homem justo, Ló. Ela deixou Sodoma com seu marido no dia em que a cidade foi destruída. Ela olhou para trás na direção da cidade contra uma clara orientação de Deus. E ela foi morta ao tornar-se uma estátua de sal instantaneamente. E o Senhor Jesus a usa como um alerta para a sua igreja. Ele disse: lembrem da mulher de Ló. Este é um solene aviso. Entenda que Jesus não, em nenhum momento Jesus disse: olha, lembrem de Abraão, Isaque e Jacó. Ou quem sabe Jesus tenha dito: lembrem de Sara, Rebeca e Raquel. Não. Ele escolheu uma alma eternamente perdida para dizer à sua igreja: não se esqueçam da mulher de Ló. Isso ganha uma importância maior quando a gente considera o contexto em que essas palavras foram pronunciadas. Jesus está falando do seu retorno à terra. Ele está falando sobre a sua segunda vinda. Esse é o contexto, quando ele viria julgar o mundo. Jesus está descrevendo o terrível estado de falta de prontidão em que muitos seriam encontrados quando ele voltasse à terra. O tempo do fim está na mente de Jesus quando ele faz a declaração: lembrem da mulher de Ló. Esse é um solene aviso quando você não apenas considera o contexto em que ele foi dito, mas quem o pronunciou é o próprio Jesus, com o seu coração cheio de compaixão e cheio de misericórdia. Esse é um solene aviso quando você leva em conta para quem ele foi dado. Jesus está falando com os seus discípulos. Ele não está falando para opositores ou descrentes. Ele achou que seria importante alertar os seus mais próximos seguidores. Esse é um aviso solene. Solene quando você também considera a maneira como ele foi dado. Ela não foi uma menção discreta. A estrutura da frase no original utilizado por Lucas alerta sobre o perigo de esquecer o assunto. É como se houvesse um imperativo aqui: não se esqueça da mulher de Ló. E com um ponto de exclamação muito grande no final da frase. A estrutura gramatical sugere isso. Ele brada para que esse assunto possa ser mantido vivo na igreja. E a gente não pode subestimar a importância dessa matéria, porque foi Jesus quem disse: lembrem da mulher de Ló. A mulher de Ló desfrutava de privilégios espirituais. Ainda assim, ela cometeu um grave pecado e Deus a julgou severamente. São esses os 3 pontos que nós vamos considerar hoje pela manhã. O primeiro deles são os altos privilégios que essa mulher desfrutou. Numa época de ignorância generalizada sobre o Deus verdadeiro, a mulher de Ló desfrutava um alto privilégio. Ela foi casada com um homem justo, eu mencionei. É Pedro quem fala na sua segunda carta que era um cara justo. Ela conviveu com o pai da fé antes de se mudar para Sodoma. E a convivência com Abraão, a sua rotina religiosa, o ritual de sacrifícios, as orações, a maneira como ele organizava a casa, a prosperidade do tio do marido por conta da sua fidelidade, tudo isso falou a mulher de Ló durante anos, até eles se separarem e ela ir morar em Sodoma. Tudo isso ela pôde testemunhar por muito tempo. Quando Abraão recebeu as promessas de que ele seria o pai de uma grande nação, ela estava lá. Quando Abraão construiu um altar entre Ai e Betel, ela estava por lá. Quando seu marido foi capturado por um rei ali vizinho e Abraão foi lá resgatar o seu marido com as coisas, as mulheres, aquilo tudo, ela estava lá. Quando Melquisedeque, rei de Salém, veio para encontrar Abraão com pão e vinho, ela estava lá. Quando os anjos vieram a Sodoma para alertar o seu marido, ela estava lá e viu os anjos pessoalmente. Quando os anjos os tomaram pela mão e os conduziram para fora da cidade, ela foi uma das pessoas ajudadas para escapar. É inegável que essa mulher possuía inúmeros privilégios espirituais.
Mas quais foram os efeitos desses privilégios no coração dela? Eu pergunto a vocês. É difícil a gente dizer, mas foram insuficientes. Apesar de todos os privilégios e oportunidades, apesar dos avisos e advertências do céu, ela morreu desgraçada, ímpia, impenitente e incrédula. Os olhos do seu entendimento, apesar de todos esses privilégios, nunca se abriram. A sua consciência nunca foi despertada. A sua vontade nunca foi realmente trazida a um estado de obediência a Deus. As suas afeições nunca foram realmente definidas pelas coisas do alto, apesar de todos os privilégios que essa mulher desfrutava. A forma de religião dela era superficial e frágil. Ela estava mais ligada aos laços familiares do que realmente ela genuinamente servia a Deus. Ela se conformou aos caminhos do seu marido. Ela não se opunha à religião do justo Ló, mas aos olhos de Deus o seu coração estava errado. Ainda que ela tenha se conformado com a religião do marido, ela não tinha desenvolvido a própria dela. Ela foi rebocada passivamente no rastro de Ló por muito tempo, mas ela não tinha desenvolvido a própria devoção. O mundo estava em seu coração e o seu coração estava no mundo. Nessa condição ela viveu e nessa condição ela morreu. E há algo aqui que nós precisamos aprender. Nós vivemos numa época em que o cristianismo se conformou com uma forma de piedade, mas sem nenhum poder vital. Uma religião nominal não pode salvar absolutamente ninguém. Como a mulher de Ló, você pode possuir vantagens espirituais. Como a mulher de Ló, você pode viver dias ensolarados. Você pode ter ricas oportunidades. Você pode curtir as pregações. Você pode até sentir-se bem em vir à igreja e participar do culto. Você pode estar satisfeito com a teoria religiosa que você tem. Você pode conviver no meio da luz, do conhecimento, da santidade e da boa companhia. Você pode ter todas essas coisas e ainda assim não ser convertido e no final estar perdido para sempre. Joabe foi capitão de Davi, Gease foi servo de Eliseu, Demas foi companheiro de Paulo, Judas discípulo de Jesus. Todos estes morreram em seus pecados, apesar dos privilégios que eles tiveram. Todos fracassaram, apesar do conhecimento, dos alertas e das oportunidades. Assim como a mulher de Ló, a quem o nosso Senhor nos alerta: lembrem da mulher de Ló. Porque se os privilégios religiosos que você anda desfrutando não fazem ou não trazem nada de bom, provavelmente eles vão lhe causar mal. Porque os privilégios religiosos, a convivência com a igreja, uma fé nominal, mas não real, isso acalma a consciência da gente, como se nós estivéssemos no caminho certo. Isso, em contrapartida, aumenta a sua responsabilidade e vai intensificar a sua condenação. O mesmo fogo que derrete a cera endurece a argila. O mesmo sol que faz a árvore viva crescer, vai secar a árvore morta e a prepara para queimar. E eu vou dizer aqui a você, ouça as minhas palavras com cuidado. Nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade vazia com as coisas sagradas. Quantas e quantas vezes vocês têm me ouvido repetir aqui deste púlpito: uma verdade que não transforma você, ela vai deformar você. Uma familiaridade vazia com a igreja tornará você uma pessoa pior. Pastor, de onde é que você está tirando isso? Será que nós nos esqueceríamos da severa repreensão que o Senhor faz à igreja, dizendo: eu preferiria que você fosse frio. Eu preferiria que você fosse frio a ficar com um pé dentro e um pé fora. O que você tem no seu coração? Você tem recebido o Espírito Santo? Se não, cuidado. Você pode não ser melhor do que a mulher de Ló. E olha o fim dela. Você vai precisar receber o Espírito Santo no seu próprio coração. Você vai precisar arrepender-se dos seus próprios pecados. Você vai precisar ter a sua própria fé.
Você vai ter que desenvolver a sua própria santidade, senão você não será melhor do que a mulher de Ló. E Jesus disse: lembrem da mulher de Ló. Eu realmente espero que você desfrute dos seus privilégios espirituais, mas que você não se apoie neles, porque eles são inúteis para a salvação.